Mas isso não é uma limitação à sua dieta, já que algumas espécies, como a tartaruga de couro, apresentam estruturas de queratina no palato, ao redor da mandíbula e até no esôfago, que as auxiliam na retenção e processamento dos alimentos. Outras espécies, como a tartaruga verde, contam com a forma dentada de sua mandíbula para reter o alimento. Elas não têm cordas vocais. Mas isso não impede que as tartarugas emitam vários tipos de sons para se comunicar. Embora não possamos ouvir claramente os sons produzidos por esses animais, eles ouvem, na verdade, diferentes frequências e em diferentes formas. As tartarugas terrestres, por exemplo, emitem sons principalmente durante o acasalamento. Elas não têm orelhas. As tartarugas não têm ouvido externo, ou seja, não têm orelhas, mas possuem um sistema auditivo composto pelo ouvido médio e interno, que é o que lhes permite ouvir. O casco faz parte da coluna vertebral. O casco das tartarugas oferece proteção contra alguns predadores e golpes, embora a dureza varie de uma espécie para outra. Essa estrutura não é um exoesqueleto, é uma modificação da caixa torácica do animal, que também faz parte da coluna e das costelas. Nem todas têm o mesmo tipo de pescoço. Todas as tartarugas são agrupadas na ordem Testudines, mas são divididas em duas subordens. De um lado está a subordem Pleurodira, em que estão aquelas tartarugas que podem movimentar a cabeça para os lados, uma vez que as vértebras do pescoço se flexionam lateralmente. Por outro lado está a subordem Cryptodira. Nesse grupo estão aquelas que são capazes de retrair a cabeça para dentro do casco, porque neste caso as vértebras do pescoço podem se flexionar verticalmente. Existem espécies gigantes. Dentro das tartarugas existe um grupo de 12 espécies vivas que são conhecidas como tartarugas gigantes de Galápagos, sendo as maiores tartarugas que existem atualmente. Algumas delas podem pesar cerca de 400 quilos e medir 1,80 m. Elas se comunicam antes mesmo de nascerem. As tartarugas marinhas, quando ainda estão dentro do ovo, quase para chocar, conseguem ouvir os sons emitidos pelas fêmeas agrupadas na água, que fazem isso para orientar os filhotes. As tartarugas filhotes também emitem certos sons para se comunicarem com os demais filhotes que estão para nascer e dessa forma se sincronizam para a eclosão dos ovos. A temperatura determina o sexo. Em várias espécies de tartarugas, a temperatura do ambiente onde os ovos se desenvolvem determina o sexo dos embriões, porém, não existe um processo único. Em alguns casos, as altas temperaturas fazem com que mais fêmeas e menos machos se formem. Em outros casos, os machos são formados se houver condições térmicas intermediárias, enquanto as fêmeas se a temperatura estiver localizada em um dos extremos. Elas têm uma vida muito longa. São animais que crescem rapidamente, o que lhes permite desenvolver-se para se protegerem principalmente com seu casco. Depois de amadurecerem, retardam seu desenvolvimento e envelhecem lentamente. Isso lhes confere uma longevidade de mais de 100 anos, como é o caso da tartaruga gigante da ilha de Santiago, entre outras. O Guinness Book, o livro dos recordes, lista uma das tartarugas mais velhas que conhecemos, a Tuimalila, que morreu aos 188 anos de idade. Em 2006, morreu a Dawita, uma tartaruga gigante de Aldabra que vivia em um zoológico da Índia. Estima-se que ela tivesse mais de 250 anos. Muitas espécies estão em perigo de extinção. Female sea turtles of all species come ashore in order to lay their eggs. But
This is the only place in the world where males haul out alongside females. No one knows why. The males don't guard the eggs, and the turtles don't mate here. This exceptional behavior is a complete mystery. Oceanic nomads. Green sea turtles swim endlessly until they reach maturity, somewhere between 20 and 50 years. Scientists don't know how long these prodigious seafarers live, but they suspect it's more than a century. Cruising through clouds of plankton for decades allows algae and barnacles to grow on the platforms of their broad shells. This provides great benefits for the barnacles, but as they accumulate, ferrying such a load can slow turtles down. The barnacles attach themselves with organic cement. They're permanent passengers, unless knocked off in the tussle of turtle sex. But there is a way to limit their growth, with a little help from some friends. These brown and yellow tangs can digest tough marine algae that grows along with the barnacles. This helps the turtles by keeping their shells smooth, making it more difficult for new barnacle larvae to attach. Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Eli. Com inteligência e argumentos muito racionais, o autor expôs a importância do planejamento e da motivação de forma quase poética. A obra Zen realça a importância da paciência mesmo em momentos como a guerra. Além da estratégia, a energia. Mas essa não é uma energia cósmica ou religiosa. Nada mais é do que vontade de agir e de conseguir conquistar os objetivos. Para atingir uma meta, o autor ensina: é necessário agir em conjunto, conhecer o ambiente de ação, o obstáculo a ser vencido e, é claro, conhecer seus próprios pontos fortes e pontos fracos. Qualidades e significados de um Deus absoluto, o único Deus, a causa original, o todo. Personagens fantásticos. As formas dos personagens e a ação vital que representavam indicavam as sabedorias do olho de ouro. A força de Deus, o conhecimento e o poder que este produz, produzindo na mente a verdadeira luz, a energia vital luminosa. Uma luz invisível que torna possível a inteligência e a compreensão da realidade. Alegrem-se vocês, justos dentre os anjos. Na santa morada, entoai-lhe hinos. Anunciai o som de um alarido, em eterno júbilo, para estabelecer a trombeta do seu Messias, para tornar conhecida sua força em poder. Não há nada mais precioso e está à sua disposição. There is nothing more precious, and it is yours to have. Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Eli. Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Eli.